Olá, meu nome é Priscila Elten, sou engenheira civil. Estamos em mais um episódio do Alon Conexão Técnica. Bruna, façam as vezes de apresentar o nosso entrevistado. Olá, eu sou Larissa Bruna. Hoje a gente está aqui com o Ítalo e eu gostaria que ele se apresentasse e já seguisse com uma pergunta. Como que começou a Torrent? Sou Ítalo Torrent, sou sócio fundador da Torrent Engenharia. A Torrent Engenharia começou em 2016, 2015, 2016 ele foi o embrião da Torrent, e a Torrent são duas pessoas que são os fundadores, sou eu e o Sérgio, que é meu primo. Então eu vinha de uma área já de recuperação e reforço, ele já trabalhava em construção civil, mas não diretamente com recuperação, e um dia a gente conversando, como é que está o mercado, como que está isso, como que está aquilo, e a gente falou, vamos trabalhar junto? Ele falou, vamos. Falei, vamos para a minha área, que é recuperação e reforço? Ele falou, olha, não entendo muito, mas topo. E aí a gente começou, devagarzinho, viemos minando, trilhando o caminho, e daí surgiu a Torrent Engenharia. Mas antes disso, você já trabalhava com a parte de recuperação? Já, minha carreira inteira foi em edificação. Antes de formar, eu tive alguns estágios na área de mineração, trabalhei com pavimentação. Em edificações, eu fiz alvenaria estrutural, concreto armado, concreto protendido, estruturas metálicas industriais, então rodei um pouco de tudo. Depois de formado, recebi um convite de uma amiga de faculdade, falou, olha, estou precisando de um engenheiro gerente de contrato na área de recuperação e reforço. Eu falei, olha, nunca trabalhei nessa área, mas acho que vai ser um desafio legal. E aí fui rodar Rio, São Paulo, Uberlândia, a convite dela, e me apaixonei, virou uma cachaça. Eu falo que é meu vício hoje, é a área de recuperação e reforço estrutural. Quantos anos no total? Em recuperação e reforço, 12 anos. A gente está com um filho já. Não, o filho dele tem 18. Tem menos que o filho. Tá o filho do meio, entre o de 18 e o 9. E o de 9. E o que você já viu, assim, nessa vida de recuperação que você fala, não é possível que eu estou vendo isso? Olha, a gente fala que a gente acha que já viu de tudo. E cada dia que passa, eu vejo que eu não vi quase nada. Porque todo dia é um problema diferente, uma solução mais louca do que a outra, tanto usada por engenheiros na recuperação, quanto nas execuções de obra. Eu já fiz recuperação em prédio de 12 pavimentos, pilares de fachada, que você abrindo o pilar no 7º para o 8º andar, a ferragem sumia. Meio metro sem ferragem. A gente brinca na Torrent que é a ferragem Wi-Fi. Então ela funciona por Wi-Fi. Você vem quebrando, de repente a ferragem some, todas as barras, não é uma, não é duas, e de repente meio metro para cima elas aparecem novamente. Como assim, gente? Não me pergunta como tá e como ficou ali, mas ficou por mais de 25 anos. Pelo menos o que a gente encontrou era só um pilar dos 12 de fachada, mas são casos surreais. Tem um caso agora novo, a Priscila estava com a gente lá, e o bloco de fundação não tinha espera. A ferragem estava pendurada, criando uma rótula. Então você vê diversos casos, produtos errados, técnicas erradas, tanto na recuperação quanto na própria execução. A gente brinca que hoje tem estrutura que nasce morta, porque ela já nasce com problema, ela já nasce com patologia. A gente não espera ela ficar velha para cuidar, a gente já cuida quando nasce. Quando você chega, te ligam, eu preciso aqui fazer uma recuperação, qual é a primeira coisa que você olha e como que você analisa se é só recuperação ou reforço, se não tiver um laudo, por exemplo? Na verdade, a maioria das vezes, vou falar aqui 90%, a gente tenta fazer com que o cliente tenha a noção que ele precisa do patologista no primeiro momento. É essencial
que tem a passagem ali antes da gente, do patologista, mas não é uma realidade, porque às vezes eles encontram a gente antes de um patologista. Então a gente acaba instruindo, olha, você vai precisar do engenheiro patologista, tem que fazer um diagnóstico, e aí depois a gente volta no circuito. Quando não é possível, a gente, pela experiência que a gente já tem e a bagagem que a gente já tem com esses anos de estrada, a gente consegue fazer as identificações. Se é algo de, vamos falar assim, durabilidade, degradação, ação do tempo, fica mais tranquilo, a gente considera essa parte como uma recuperação. Se a gente já vê alguns outros indícios, uma perda de seção maior, algum tipo de fissura ou algo que nos chame a atenção, que não é simplesmente em termos de durabilidade, aí a gente também já indica um reforço estrutural e aí a gente volta, patologista, projetista e execução, que são os 3 pilares do tripé para a gente ter um bom trabalho. Nesse trabalho que você falou que a gente até começou a fazer a parte de análise, a gente até chegou a comentar sobre ele aqui no podcast, que a gente fez a análise inicial, onde optou por fazer uma análise visual e pontual, com ensaios pontuais, só que não teve a opção, inicialmente por conta de questão financeira do próprio edifício, de remover o revestimento argamassado para conseguir, de fato, enxergar os pilares, né? Posterior a isso, depois que você começou a executar a obra, foi observado que estava faltando estribo, 30 centímetros de altura, e que algumas armações não estavam com arranque entre o bloco de fundação e os pilares. Aí, nesse caso, você chamou o Giovanni, né, que é o calculista, onde foi dado a solução para fazer o envelopamento da estrutura de concreto armado. Essa solução veio principalmente por conta da seção da seção do pilar atual, não era isso? Isso. Como era um pilar muito esbelto, era um pilar ali de 20 por 20, praticamente o mínimo da norma de concreto armado, fica muito, vamos falar assim, fica muito arriscado as intervenções mais invasivas, porque você vai estar tirando uma seção, você acaba tendo que entrar na área de influência do pilar, o que não é legal e o que é arriscado, porque o pilar não é igual uma viga e uma laje que você consegue fazer um escoramento e tratar. Como a carga vem nele inteiro, para a gente conseguir fazer algo desse tipo, eu teria que fazer um escoramento e rebater em todos os pavimentos, para realmente ter um alívio de carga no pilar, o que num prédio habitado se torna praticamente impossível. Então, nesse tipo de situação, é geralmente adotado pela nossa expertise, o que a gente vê dos projetistas, calculistas, a técnica de envelopamento. Nesse caso, a gente fez um acréscimo de barras, inserimos as esperas. Então, não foi só o envelopamento, teve a inserção de esperas e depois a gente fez o envelopamento do pilar também. Quando você fala inserção, foi que você amarrou as armaduras novas no bloco de fundação. Isso, a gente faz uns furos, né, de acordo com o diâmetro que o calculista passa para a gente das barras de espera, executamos o chumbamento químico com colas epoxídicas, e aí a gente faz a espera que lá não tinha. E não só dessa forma, a gente também depois vem com o envelopamento do pilar, que aí a gente faz novas esperas de envelopamento para seguir com a armação nova. Esse é um dos casos que eu já vi vocês trabalhando. Teve um caso que eu achei muito interessante, até um prédio que a gente gravou alguns vídeos lá com vocês, que nós vimos que quase toda a parte inferior das vigas estavam comprometidas, né? Essa falha tem relação direta com falta de pingadeira relacionada à parte de arquitetura, né? Você, como empresa de recuperação, que mexe agora com essa solução das manifestações patológicas, o que você falaria para quem é projetista, principalmente de fachada, pensando em durabilidade da estrutura de concreto armado? O que a gente tem e o que a gente vê hoje muito no mercado? Eu falo que quando eu formei, eu era um pediatra,
Hoje eu sou um geriatra. Eu cuido dos velhinhos. Então a gente já pega as estruturas doentes e a gente começa a entender, ela adoeceu de velho ou ela já trouxe uma doença da infância, que é justamente na hora que entram os projetistas lá no início, na concepção do projeto. Então vai de um bom projeto e também de uma boa execução. Eu já tive casos que a estrutura tem um bom cobrimento, mas não teve uma pingadeira, não teve um zelo ali na hora do, vamos falar assim, do acabamento, que acaba prejudicando. E a manutenção falha, a falta de manutenção vai prejudicando. Mas como a gente também tem uma execução muito ruim, a gente tem uma, por prática da construção civil, fazer as coisas um pouco mais tocadas, infelizmente. E a maioria dos construtores não preocupa muito nisso, porque sabe que as patologias normalmente vão acontecer em 10, 15 anos, principalmente quando a gente fala em oxidação. Então, o cobrimento não é algo que é explorado dentro da obra, que não é vigiado. Então, a gente encontra cobrimento de menos de 0,5 centímetro. Vai tirar a vida útil, às vezes não vai colapsar, não vai dar problema estrutural, principalmente no início da estrutura, mas ela tira a vida útil. Então, uma estrutura que a gente teria que tratar aí com 40 para 50 anos em termos de corrosão e de durabilidade, com 10, 15 anos ela já tem uma corrosão instaurada, porque ela já não tem aquela camada de proteção que é essencial para aquela estrutura. Entendi. Quais são os principais erros assim que você pode considerar que não vai ter sucesso numa recuperação? Coisa que você, para uma empresa que está começando nessa área, você acha que não daria certo? Você fala na própria recuperação ou na execução da obra em si? Na execução de recuperação. Olha, são a metodologia de recuperação. A gente tem que focar na durabilidade do sistema. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma abertura de uma estrutura para tratamento tanto com argamassa tixotrópica ou com grout, eu penso em tirar cobrimento, liberar a barra pelo menos 1 centímetro dentro da área de influência, que a gente vai liberar os 360 graus da barra. Isso é muito importante. Você vê muita empresa de recuperação, isso eu falo da pequena e da nova, até das grandes e velhas, que não tem tanta preocupação. Porque eles fazem a remoção do cobrimento mínimo, da face externa da barra, dos primeiros 180 graus, e fecha. Então, simplesmente faz uma lixinha manual e recompõe o cobrimento ali. E não se pensa em recompor, mas recompor o que tem original. Ele é o cobrimento mínimo de norma. Então a gente tem algumas situações. Abre-se mais, faz um hidrojateamento da estrutura, tirando toda a oxidação com abrasivo. Então você zera aquela corrosão ali inicial. Muito legal com a gralha, né? Não, muito legal. O aço branco, né? Nossa, ficou muito legal. É porque quando eu estava fazendo uma recuperação lá no Rio de Janeiro, eu coloquei no meu procedimento de recuperação da estrutura que a limpeza da barra tinha que chegar no aço branco. E aí virou uma piada dentro da obra, porque eu queria limpar tanto a barra que ela ia ficar branca. E aí eu contei isso pro Ítalo. Ele falou assim: Priscila, vai lá na minha obra. Aí cheguei lá, ele limpou a barra e ficou branca. O grau de limpeza é uma limpeza que ela fica... todo resquício de corrosão sai, né? Sai. A gente utiliza um hidrojateamento de 500 bar de pressão, são 7.200 PSI, com abrasivo mineral. A gente utiliza muito cobal, a gente gosta muito desse abrasivo. E por que eu faço a liberação da barra nos 360 graus, passando ali 1,5 centímetro dentro da área de influência? Porque o hidrojato ele vai bater e vai ricochetear. Então eu consigo fazer a limpeza dos 360 graus da barra. Tira realmente toda a oxidação. Depois vocês vão ter algumas oportunidades de ver algumas fotos das nossas obras, que você vai ver que ele fica mais limpo do que o aço que vem da usina. Que normalmente aquele aço que vem da usina, ele já vem com aquele marrom característico. Parece que todo aço é produzido assim, e não é. Porque ele fica estocado lá na usina, ele pega aquele orvalho, aquela umidade, o sereno normalmente, e ele já chega na obra com um pouco de oxidação. Uma carepa, né? Aquela carepa inicial. Então ele já entra na estrutura um pouco doente. Então a gente faz essa limpeza e a gente garante dessa forma um aço de qualidade. A gente vai medir se ele teve perda de seção ali acima de 10%, para a gente fazer um acréscimo de barra, uma recomposição daquela estrutura
metálica, e se não for necessário, a gente faz o fechamento. Mas é muito importante a utilização de hidrojeteamento. Eu gosto muito, eu não gosto de utilizar nas minhas obras assim, pode ser uma obra de 1 pilar, como de 20 pilares, eu sempre levo a máquina para fazer o hidrojeteamento. Eu acho que a qualidade, ela é independente do tamanho da obra, e ela é muito superior ao lixamento mecânico. Então, eu tenho orgulho de falar que a Torrent na área residencial foi uma das primeiras a trazer o hidrojeteamento. A gente começou a fazer hidrojato em 2018. Depois a gente viu muitos colegas também saindo da área industrial e trazendo essa técnica para o residencial, porque a gente consegue dar uma durabilidade e uma qualidade maior. E não só aquela remoção do cobrimento mínimo e aquela maquiagem ali, que não é legal. Fica muito legal. Eu não sei aqui, mas lá no Rio, quando eu vou fazer alguma inspeção e tá tendo a recuperação, eu vejo o pessoal pintando com zarcão. Ele nem abre tudo, não faz a limpeza. A gente nem acha isso, a gente não fala nada sobre isso. O que você tem a dizer sobre? Olha, isso é algo que eu já, por exemplo, eu não uso, vamos falar assim, existem produtos de serralheria que estão sendo usados em ferragem. Lembrar que o fato de ser ferragem não quer dizer que é serralheria, né? Exatamente, não é um metalon, é um aço estrutural. Então, quando a gente vê aquela latinha ali, já me arrepia, falo, já não tem noção muito do que está fazendo. Não tem noção nenhuma, Quando ele melhora um pouquinho, quando você vê que ele tem um pouquinho de conhecimento profissional que está executando, às vezes ele está com cromato de zinco, que eu também particularmente acho que tem tecnologia e produtos melhores, principalmente pelo método executivo. O cromato de zinco ali, ele vitrifica, ele não dá uma boa aderência à argamassa estrutural, a gente tem que ter um Picasso na obra, porque não pode pegar no concreto, então você tem que ver o funcionário, ele fica ali horas e horas, igual um pintor para conseguir fazer só na barra, e ele não chega nos 360 graus dela, ele só consegue fazer aquela meia lua. Então, é algo que eu não gosto muito. Eu já tenho utilizado desde 2018 para cá inibidores de corrosão incorporado na argamassa. Então a gente tem a certeza que ele está em 100% daquela argamassa, e como eu lhe faço a liberação do aço em volta dos 360 graus, eu tenho a certeza que ele vai pegar por trás das barras, onde a maioria dos executores não conseguem chegar. Então eu faço, uma redundância no processo. Eu faço um hidrojeteamento que eu tiro toda a carepa e zero a estrutura metálica. Depois eu entro com argamassa 1 grout com pH elevado e nele já embutido um inibidor de corrosão. Então, com esse processo, a gente tem uma tranquilidade muito maior. E olha, se fizer conta, é muito mais barato do que um cromato de zinco, do que um próprio zarcão que é errado utilizar. Então, é algo que você já tem que fazer a massa. Você pingar ali 5, 10 ml do produto em cada saco de argamassa e ele já ficar com inibidor, ou a gente também tem no mercado algumas argamassas que já têm o inibidor incorporado, eu acho muito mais vantagem, muito melhor do que usar algum tipo por pintura. Existem essas opções por pintura? Existe. Particularmente, não é o melhor que eu gosto de utilizar. Na verdade, é porque você não tem a garantia que a pintura integrou todo o diâmetro da barra. Exatamente. Sobre garantia... Estou fazendo um monte de perguntas, desculpa. Tô nem deixando você. Sobre a garantia, depois que você faz uma recuperação, você dá essa garantia? Quanto tempo? A gente fala, né, que até obras de reforma, enfim, retrofit, é necessário dar um documento ali para o cliente saber o que ele tem que fazer depois. A gente chama isso de manual de uso e operação. Como que você faz essa entrega das suas recuperações? Olha, você fez uma pergunta muito interessante. Primeira coisa que todo cliente pergunta é a garantia. Às vezes a pergunta da garantia vem antes de perguntar quanto custa. E no começo a gente achava que a primeira pergunta, olha, é caro, é barato? Não. A primeira pergunta realmente é quanto tempo você vai me dar de garantia? O que eu explico ao meu cliente? Olha, eu e você não vamos estar aqui para a gente ver essa estrutura precisando de um novo reparo. Porque a metodologia que hoje a Torrent usa, eu te garanto ali 10, 15, 20 anos. Apesar que a gente tem uma limitação legal, que é 5 anos. Então, legalmente, a gente dá a garantia de mercado, de norma, ou que é o uso do consumidor e a lei preza. Mas eu estou já há 12 anos e eu tenho orgulho de falar que eu nunca voltei para dar uma garantia.
De verdade, você não acha um processo, você não acha um reclame aqui, você não acha nada. Mas por quê? A gente busca a excelência na execução. Então, às vezes, eu prefiro ter um custo maior, e realmente é só no custo maior, porque o preço de venda ele é muito limitado pelo mercado, então eu prefiro ter um custo maior hoje, e o dinheiro que eu ganhar na obra, eu brinco, eu quero gastar ele, eu não quero guardar para voltar para dar uma manutenção, e com isso não tenho voltado, eu tenho obras de 10, 12 anos de recuperação, que você passa lá, não tem corrosão, não tem desplacamento, então é uma sequência executiva de qualidade em todas as etapas, desde uma boa delimitação, uma boa demolição, um bom hidrojato e uma limpeza da oxidação, com os produtos de qualidade e técnicas de aplicação. Você seguindo essa receita de bolo, que não é difícil, você vai ter sucesso na recuperação e você não vai ter retorno para dar. Mas quando você entrega, você dá algum documento? Como entrega, tem um termo de entrega, dizendo o que foi feito, por que foi feito, a revisão que tem que ser feita. Normalmente a gente pede para o condomínio acionar a gente pelo menos de uma vez por ano, a gente faz uma visita, vê o estado que se está. Às vezes a gente chega e o condomínio está deixando o shaft vazar no pilar, aí a gente fala, olha, está vazando água, você fez recuperação, não vai durar. Então a gente tem costume de fazer esse trabalho. Infelizmente não é todo condomínio que chama. A gente instrui e fala que a gente tem que voltar ano a ano. Às vezes a gente volta sem eles chamarem. Na hora que eles assustam, a gente está batendo campanha, tô aqui. Mas mais por zelo e cuidado do que tudo. Entendi. Quando você falou sobre tem uma perda de seção de 10%, de onde te convencionou-se o 10% para você substituir a barra ou não? Como que a gente chega nessa análise? A gente normalmente vai usar o paquímetro, né? Não, tô perguntando, quem convencionou os 10%? Olha, isso já vem na maioria das especificações que a gente pega de diversos projetistas. A gente sabe que no Brasil a gente não tem norma de recuperação, é muito baseada na norma europeia, tem a americana, mas aqui no Brasil a gente gosta muito de assimilar com a europeia, tem mais peculiaridade do que com a americana, então isso de praxe já vem na maioria dos laudos, das especificações e até de projetos de reforço. Então, o que eles vêm convencionando? A partir de 10%. A gente vê alguns projetistas falando em 15%, mas a gente prefere zelar para 10% do que para 15%. Eu acho que essa margem, quanto menor para a gente, é melhor. Eu acho que é um custo muito pequeno fazer acréscimo de barra num reparo para a gente falar, não, vamos estipular 15% ou até 20% de perda. Então, isso é algo que a gente já vem pegando do mercado e pegando a expertise de patologistas, de calculistas estruturais focados em recuperação e reforço. Eu estou te perguntando isso porque nessa obra que eu fiz, a fiscalização do Rio, o calculista convencionou 50% de perda, né? 50%? O que ele fez? Ele recalculou o prédio todo e ele falava que se a barra fosse 50% menor do que a que estava executada, não teria risco estrutural. Então, admitiu-se uma perda de 50% de barra. Olha, eu nunca tinha visto, eu ficava assim, o quê? 50? Nunca vi isso. Nessa situação, eu posso até concordar com esse calculista, mas a gente tem que entender uma outra visão. Quando a gente usa uma regra de 10%, é uma regra básica de recuperação e reforço que não está sendo feito um cálculo daquela estrutura. Quando você pega um calculista que recalculou, vamos lá, vou te pôr uma interrogação. Será que essa estrutura não estava superdimensionada? Não precisava daquela quantidade de armadura, e aí por esse índice, uma taxa de aço altíssima, falou, não, peraí, os 50% que sobrou aqui já está legal. Mas é porque a gente pode considerar uma perda de 50% em toda a estrutura ou porque aquela estrutura específica estava superdimensionada? Foi isso que ele falou, né? Quando ele recalculou, nos dá um conforto. Olha, um projetista, um calculista fez essa conta. E provavelmente, igual você está mencionando, ele deve ter chegado na conta que o quê? O prédio foi superdimensionado. Então ele aceitou por isso. Mas em via de regra,
10% a 15% seria um limite legal para a gente poder fazer já um acréscimo. E o tipo de substituição de barra ou então de acréscimo de barra, o que você utiliza mais? Você faz o corte da barra e faz a inserção da nova barra? Ou você limpa a barra antiga e vem com uma barra paralela a ela? Como que é o procedimento que vocês mais utilizam? Eu sou conservador. Apesar de não ser tão velho, eu sou mais conservador e aprendi, digamos, com os tiozões da engenharia. Eu prefiro acrescentar do que remover. Ô, Ítalo, quando que você remove? Quando passar de 40%, 50%, ou quando a corrosão já está tão instaurada que o que está ali não vale a pena nem você reaproveitar. Aí a gente faz o corte, a gente pega os trespasses, não de norma, mas porque cada caso é um caso, então o calculista acaba passando para a gente, ô Ítalo, é 50 centímetros, é 60, é 70, aí vai depender caso a caso, para a gente poder fazer essa linha de trespasse, e faz dessa forma a substituição. Mas eu tenho por regra, assim, sempre que possível, não suprimir a barra existente. Só quando ela está esfarelando, aquela que você pega vira pó. Vocês estão acostumados, vocês estão aí no dia a dia. Tem hora que você chega assim para puxar a barra, ela esfarela, parece mágica. Aí nesse caso não, você tem que remover e colocar uma nova barra. Mas eu gosto muito de só inserir. Eu acho que sobrar na recuperação não é pecar. É pecar pelo zelo. Eu queria que você explicasse aquele produto que eu conversei muito com você sobre ele no Rio de Janeiro, que é o... que você faz a aspersão, gente. O inibidor migratório. O inibidor migratório, ele mesmo. Olha. Que para mim, eu duvidei muito desse inibidor migratório. Como que ele chama? Da Cor. Da Cor. Da Cor Brasil. Da Cortec. É do Vitor? A do Vitor. Ah, ele apresentou no Ibracom pra gente, né? Do Vitor Chiari e do Matheus. Isso. Então, eu sou apaixonado com esse produto. Eu tenho muitos metros, milhares de metros aplicados em Belo Horizonte, em Minas Gerais inteira. E eu aplico ele desde 2018. Inclusive, a gente foi uma das primeiras empresas homologadas com eles para fazer a aplicação. Né? MCI 2020. Sou apaixonado com esse produto. Por quê? Porque ele consegue migrar até 7 centímetros dentro do concreto e encapsular as barras. Ele não converte a corrosão. Que é um erro que as pessoas estavam interpretando inicialmente. Ele é um convertedor. Não, ele não é um convertedor. Ele tem nanotecnologia que ele praticamente paralisa, neutralizando aquela corrosão por vários anos. Então, aquela curva ascendente que a gente tem, ela horizontaliza e você ganha vida útil na estrutura. Então, eu adoro esse produto. É como se voltasse a camada passivadora, né? Exatamente. Que era muito utilizado com a realcalinização. A gente realcalinizava muito o concreto para a gente poder melhorar o pH e o concreto voltar a proteger o aço. Só que eu hoje tenho uma tendência muito maior em utilizar um inibidor migratório do que um realcalinizante, porque ele vai ser atraído por íons pelas barras, então a gente tem uma certeza que ele vai chegar até a barra e vai trabalhar. Tanto que nos meus pilares eu tenho uma redundância de inibidores, inclusive da Cor. Eu uso o migratório e o incorporado. Vou te dar um exemplo do que seria um envelopamento hoje nosso. A gente tira todo o reboco. Na estrutura original do pilar que vai ser envelopado, eu faço a aplicação do migratório. A gente abre a porosidade. É muito importante você passar um DDD ou um hidrojato, porque quanto maior a abertura de poros, mais facilidade vai ter do produto penetrar. Por mais que ele seja usado, atraído por íons, um concreto muito fechadinho, um grout, ele tem uma certa dificuldade de penetrar, o migratório. Então a gente abre a porosidade bem do concreto e faz a aplicação do migratório. E então eu garanto que aquela corrosão na armadura que está no pilar que vai ser envelopado, ela já deu uma travada, estanca aquela corrosão ali. Quando eu venho com a armadura nova, eu faço com o mesmo fabricante, o 2005, e adiciono na massa nova. Então eu tenho 2 inibidores no mesmo elemento. Sabe qual que é a chance disso dar problema? Nunca. A gente não vai estar vivo para ver um pilar desse tendo corrosão. Então o que eu falo, é um bom processo com bons produtos. E você vai fazendo um processo de recuperação.
não volta a corrosão. Eu tenho inibidores aplicados em 2018, inclusive o Vitor, a última vez que teve em Belo Horizonte, foi visitar a obra. Você olha para o prédio, que são locais que não foram tratados, não tem argamassa nova, e você não tem um ponto de corrosão, não tem um desplacamento, não tem nada. Então a gente tem uma assertividade muito boa com esses inibidores da Cor. E uma outra metodologia que eu gosto muito que você faz na verdade, é prática de recuperação, né? Explica para a gente quando que a gente utiliza as argamassas tixotrópicas e quando que a gente vai para o grout. Qual que é a diferença? Olha, a argamassa tixotrópica, ela é muito no reparo pontual. Pequenos reparos, fundo de viga quando tem uma limitação de acesso, de colocar uma forma. Se a gente falar assim, tecnicamente, o grout ele vai ter uma eficiência melhor do que a argamassa. Vai. Ele é um produto mais coeso, mais fechado, com os finos, mais finos do que uma argamassa. Então, a gente vai ter uma estrutura mais robusta. Mas o tixotrópico, em lajes, não tem como ser feito com grout. Viga, você tem uma dificuldade, mas você ainda consegue fazer um grauteamento ali de fundo de viga. As laterais de viga, quando é uma patologia na lateral, você não tem como fazer com fluido. E aí entra o tixotrópico. Então, lajes e laterais de vigas e pontuais, eu tenho uma abertura de 10 centímetros por 10 no pilar. Não vou fazer forma. Vou ali, faço o tratamento, faço a abertura, hidrojateio e fecho no tixotrópico. Então a gente tem uma argamassa de qualidade, uma agilidade boa na obra e um bom resultado final. Agora, quando a gente já vai para fundo de viga, para laterais de pilares maiores ou envelopamentos, eu prefiro o fluido do que o tixotrópico. Então são produtos muito bons, só que cada um tem um local de aplicação e uma demanda diferente. Quando a gente fala de recuperação estrutural, pelo menos lá no Rio, as pessoas pensam logo em estrutura metálica, mas a gente tem uma gama de métodos para fazer a recuperação estrutural. Inclusive, a fibra de carbono é uma recuperação estrutural. É um reforço, no caso. Já parte para reforço. Mas quando usar cada um deles e quando que você toma a decisão de, não, aqui é melhor isso? Eu sei que o custo influencia muito, mas tecnicamente falando, tirando a parte do custo. Olha, aí eu volto novamente para o patologista e projetista. Nessa situação, normalmente o patologista já passou, ou se for um caso que ele não passou e já chegou na gente, eu sempre instruo voltar, mas nem sempre é possível, até por custos. Às vezes, o cliente, não, já quero que você resolva, ou então já não é algo de durabilidade, a gente já vê que é um reforço, a gente já vai para o calculista mesmo, mas essa decisão de qual técnica e qual produto, quando é reforço, eu gosto muito de deixar a caráter do projetista, porque ele que está fazendo o cálculo, então ele sabe, vamos falar assim, onde o calo aperta. Então, às vezes a gente tem uma visão, será que uma lâmina de carbono não fica legal? Mas é um local que tem umidade, não tem, tem problema com incêndio, tem que fazer uma proteção maior. Tem compatibilidade, né? Então tem que ter uma compatibilidade com a área e com a necessidade da estrutura. Então eu deixo muito livre para o projetista, o calculista que passa essa noção de qual tipo de reforço vai ser feito. Entendi. Mas aí você dá uma instrução. A gente ali, sempre fala, olha, será que não é legal a gente fazer uma injeção de resina epóxi? Vamos fazer uma lâmina, vamos fazer uma viga metálica. Eu já tive o privilégio de executar alguns projetos muito legais. Eu fiz um projeto muito bacana do Ari de Paula Machado, que é um calculista fantástico na área de recuperação. Inclusive, ele conta isso nas palestras que ele faz, que em um único elemento a gente fez diversos tipos de recuperação. A gente fez aumento de seção com barra de Dividag, lâmina de carbono, tecido de carbono, injeção de resina epóxi e estrutura metálica ainda no mesmo elemento. E fiz uma obra muito parecida com os mesmos elementos, que foi um projeto da PI Engenharia. Então eu tive um privilégio de trabalhar com grandes nomes, PI, o Birajara Alvim, que também é um calculista que a gente trabalha muito. E normalmente você sabe que ele é meu primo, né? Ele é seu primo? Você acredita que quem descobriu isso? Sério? O Bira é seu primo. Então tá no sangue. Tá no sangue. Então, eu posso me falar que eu sou um privilegiado. Trabalho com
excelentes projetistas de ponta, e que me dão a felicidade de, às vezes, trabalhar num reforço com 3, 4, 5 métodos diferentes numa única peça. Então, isso, para mim, é muito prazeroso. Isso é muito legal, porque as pessoas acham que é só uma coisa, né? Não dá para diversificar. É porque, às vezes, o problema é múltiplo, né? São múltiplas causas, que aí o patologista vai definir as causas, aí o patologista definiu, aí vem o projetista definindo o método, né? E aí entra vocês com a solução. Agora, por último, eu fiz também do Giovanni Cremonese, um que a gente demoliu o fundo de viga, recompomos ele com grout fluido. Nas laterais, fizemos chapas metálicas com parafusos passantes. Depois envelopamos tudo com grout. E embaixo ainda tivemos uma viga W de reforço. Então, você vê que em uma única peça, 4 métodos diferentes. Então, não existe uma regra e não existe, olha, eu vou usar só lâmina, só isso. Realmente, cada situação vai demandar uma tratativa diferente. Uma questão que eu até fui criticada por isso, por uma frase que eu falei, eu recebi um laudo de engenharia recente e eu precisei avaliar o laudo. Normal. Do dia a dia, né? Do dia a dia. Aí eu peguei, avaliei e até falei isso eu estava com o Alisson aqui antes, advogado, ele tinha vários diagnósticos. Então, pode ser isso, pode ser aquilo, ou pode ser aquilo. Não tinha um diagnóstico traçado, é esse problema. Então, no caso que a gente trabalhou junto no edifício Bruno, pode ser corrosão, mas pode ser falta de estribo, mas pode ser... eu não fechei um diagnóstico aberto. E aí, as pessoas me criticaram porque eu falei que na engenharia não tem como eu dar um diagnóstico dando várias opções. As opções a gente dá antes do diagnóstico. Porque eu posso chegar numa obra, por exemplo, a gente está com uma obra de estrutura de contenção que caiu. Lá eu tinha hipóteses. Podia ter caído porque foi mal dimensionado, podia ter caído porque o dreno não funcionou, podia ter caído por conta de um entupimento que teve da rede da Copasa, podia ter caído por X motivos, mas eu tenho que, no final, entender todas essas possibilidades e dar o diagnóstico. Já aconteceu de você chegar para poder fazer o serviço com laudo de engenharia, e aí tem o laudo e não tem o diagnóstico? Olha, já é mais comum do que a gente imagina. Inclusive, eu tive fazendo uma apresentação nesse mês em um evento e me pediram para me abordar justamente esse tema, para a gente falar para os patologistas, principalmente dos novos patologistas que estão formando agora, a importância de se verificar mais, de ensaiar as estruturas, porque está tendo muito visual. A gente sabe das dificuldades financeiras de alguns condomínios, não é fácil, a Priscila está no dia a dia e você também está no dia a dia, você sabe que não é tão simples virar para o condomínio e falar, olha, eu quero ensaio disso, daquilo. É igual o médico, você chega lá, o cara quer fazer só um raio-x, mas você precisa fazer uma tomografia, um exame de sangue, e às vezes ele não tem um plano de saúde e não tem dinheiro para fazer. O condomínio é a mesma coisa, eu assimilo muito com a medicina. Então, o que acontece? A gente tem que tentar, nós, executores, junto com patologistas, mostrar que tem que ser feita uma investigação maior. Olha, não dá para fazer muito ensaio, vamos remover todo o reboco. Aquele caso do Bruno também foi muito legal para isso. A gente começou a remover todo o reboco de todos os pilares. E aí a gente começou a visualizar muito mais patologias. Trincas, fissuras, Mudou todo o procedimento. Todo o procedimento. Teve injeção, teve console para sustentação de fundo de viga no envelopamento. Então, quanto mais ensaio, ou mesmo quando não tiver capacidade financeira de realizar alguns ensaios, não ficar no visual só olhando para o reboco e para uma fissura. Vamos tirar o reboco, vamos aprofundar a investigação. Foi uma lição aprendida para gente. Isso é muito importante. Isso é uma coisa assim, o fato de a gente não ter uma normativa hoje limita muito. E aí, isso é uma coisa que eu conversei muito com a Bruna, porque eu fiquei realmente muito incomodada com o diagnóstico do edifício Bruno. E aí eu falei, Bruna, a partir de hoje, a gente só vai fazer o serviço de inspeção de estrutura de concreto se o cliente pagar para remover o reboco. Não tem como a gente dar um diagnóstico por amostragem, não tem como a gente dar um diagnóstico
avaliando reboco, não tem como, porque a gente tá avaliando estrutura. Isso eu falei muito com ela. Eu saí de lá chateadíssima. A assim. gente pensou até em escrever um artigo sobre isso, porque incomodou de fato, porque nós fizemos alguns ensaios que não foram suficientes. Não foram. E assim, porque a gente conseguia ver que tinha corrosão. Aí eu tô falando, é difícil a gente passar uma lição aprendida nossa mostrando que houve um erro. Mas, sim, todo mundo, a gente erra e não tem problema falar, desde que a gente consiga ir atrás de uma correção. Tanto é que eu fiquei extremamente preocupada com o que aconteceu. E aí, na hora que eu falei assim, o que a gente vai fazer? Eu falei, gente, vamos remover o reboco? Aí a gente chegou na reunião em consenso, vamos remover tudo? Era um outro concreto. Não tinha quase nada a ver com o que você visualizou. Nada a ver. Porque, vamos lá no visual. O visual e nos ensaios. Você fez alguns ensaios. Quando você não remove o reboco, você praticamente ensaia o quê? Você fecha o olho e conta. Eu escolhi esse daqui. É isso. Não tem muito o que você fazer. Você escolhe um piozinho, que já tem um desplacamento, uma perda de seção, um concreto carbonatado ali sem pH. Você escolhe um que está melhor para você ter um bom um parâmetro ali melhor. Mas você se limita àquilo. Ensaio pontual e tudo. O visual... Quando você não tem uma capacidade financeira de aprofundar em muitos ensaios, o mínimo é ter um visual com amostragem abrangente, maior. Então, quando você pega e fala assim, olha, condomínio, está aqui, mas eu preciso fazer remoção ali de pelo menos 40% do reboco desses pilares. A gente tem ali 20 pilares, vamos tirar de 8, vamos tirar de 6, pelo menos, porque você começa a ver falta de cobrimento, oxidação já lá em cima na viga. A qualidade do concreto foi uma coisa que... virado em obra, é muito comum, principalmente nas obras mais antigas, os pilares ser virados em obras e as vigas e as lajes em concreto usinado, porque eu não quis gastar bomba. Falei, você economizou R$ 1.500 para fazer em obra para não gastar bomba. Então é muito comum. Então na hora que a gente tirou, a gente conseguiu ver oxidação que não era só de umidade ascendente, ela já estava instaurada no pilar inteiro e até lá em cima. A gente conseguiu, na própria remoção do reboco, verificar que nas barras expostas junto ao bloco, nesse caso, nenhum tinha estribo quase ali nos primeiros 30 centímetros. A gente não precisou nem demolir o concreto, porque como nesse caso não tinha nem cobrimento, você olhava aquela barra, 30 centímetros sem estribo, 40 estribos, 50 no estribo, 60 no estribo. E os 30 primeiros não. E olha, não fizemos demolição de concreto para fazer essa verificação. A gente conseguiu porque não tinha cobrimento. Então, isso a gente que está na execução, a gente vê no nosso dia a dia. Foi muito legal você ter visto e fico muito feliz de ter servido como aprendizagem. E isso teria que ser uma coisa que todo patologista tem que começar. O cliente não tem como fazer. Olha, o mínimo tem que fazer. É igual você chegar no médico e falar, olha, você tem que me consultar, eu não posso fazer nem um raio-x. Vamos colocar o raio-x como remoção de um reboco, um exame mais básico. Eu não estou falando nem do gel radar, eu não estou falando do ultrassom, de uma resistividade. Que nem usaria no caso. Exatamente, não era nem o caso dali. Não precisaria. Reboco, né? Então, o raio-x seria a remoção do reboco. O médico não vai te operar sem fazer um raio-x pelo menos. Peraí, eu não sei se o seu osso está quebrado. Mas está doendo muito. Mas está quebrado? Está trincado? Ou foi só uma pancada? Então, a gente tem que começar também a virar para o condomínio e falar, olha, isso é o mínimo. Aí a parte do mínimo, olha, não vou fazer, então a gente não pode fazer isso. Exatamente, porque começa a comprometer o diagnóstico. E o que fica ruim? Cria um mal-estar, não só com o projetista, mas principalmente com o executor. Porque o executor, por leigo, quando a gente está numa área industrial, ou tem às vezes um técnico, um engenheiro que mora no condomínio, normalmente, tem hora que dá ruim, né? Mas normalmente a gente consegue explicar essas diferenças mais tranquila. Mas na grande maioria, o executor quer ganhar dinheiro. Quer aditivar o contrato. A Priscila veio aqui, não viu isso aqui, e o Ítalo viu, ele está querendo ganhar nosso dinheiro. Então o que a gente faz? Chama o projetista, fala, olha, isso aqui não dava realmente para ter visto. Por mais que hoje você já tenha uma visualização, olha, eu vou arrancar mais reboco, eu vou fazer uma demolição ali, uma aqui, tem coisas que realmente não vai ver. Aquela falta de espera, nem com gel radar, com nada, porque você ia ver ali a barra de aço, ela está encostando no bloco, teoricamente ela se confundiria com a espera. Mas algumas coisas, numa remoção simples de reboco, você consegue ver. E isso cria um mal-estar.
foi isso que a gente vem abordando muito. Então, quanto mais ensaios, quanto mais verificação, para esse mal-estar, tanto com o cliente, com o executor, quanto o cliente com o projetista. Então, isso é muito ruim. E isso a gente tem melhorado cada dia mais. Não é fácil, é um trabalho de formiguinha, e é a experiência que a gente vai ganhando no dia a dia. Uma coisa que eu gostei muito da condução, assim, desse processo em si, foi a gente ter ido junto com o Giovanni também, e a gente, olha... a gente não removeu o reboco, então teve cenário, isso aqui não dava para ver, tem uma outra opção, o que a gente pode estudar aqui de opção? Não foi o melhor momento, isso de fato eu enxergo que não foi o melhor momento depois que tá lá, você lá dentro, mobilizado, não é o melhor momento, porque, até traumático. Porque o pessoal nem tinha dinheiro, né? Assim, eu fiquei desesperada, porque eu falei, meu Deus... De onde que esse povo vai tirar dinheiro? É uma obra de 1x que vira 5x do dia para a noite, porque você vai para fazer ali 10 metros de recuperação anticossotrópico, envelopamento de um pilar. Você sai fazendo 6 envelopamentos. Isso você começa na primeira semana, no quarto dia você já está conversando de 5x, não de 1. O cliente com a cabeça turbilhando, porque ele sabe que é sério, mas ele não tem dinheiro para fazer. Ele queria fazer só a reforma do piso da garagem. Ele foi pego com as calças na mão. E o que eu gosto muito a gente faz as coisas não a 4 mãos, a 6 mãos. Porque o tripé, ele tem 3 pernas. Então são 3 pessoas. A Priscila, no caso, da patologista, o Giovanni Cremonesi como engenheiro calculista e nós da Torrent. Então não são 4, são 6 mãos. A gente se reúne, fala, olha, eu aqui no campo encontrei isso. Priscila, você tinha visto? Não, Hitler, eu vi isso. Giovanni, aqui está o processo inicial, está aqui o laudo da Priscila, da Alan, foi visto isso que a gente viu em campo, o que a gente faz? Então, é um colegiado, a gente faz aquilo ali junto. Ninguém toma decisão sozinho. Isso é muito importante para a gente ter a melhor técnica no menor custo, porque a gente já está no meio da cirurgia. Você está na cirurgia de peito aberto e você vira para o cliente e fala, olha, eu vou precisar de uma válvula aqui de safena que custa 50 mil. Deixa você morrer ou a gente põe agora? Pô, mesmo que ele não tiver, ele vai pôr. Vamos voltar para a área de diagnóstico de novo. Vamos fechar e fazer mais uns exames? Não tem jeito, entendeu? Então, é importante, a Torrent tem por filosofia fazer isso sempre, mesmo quando não é a Priscila, quando são outros patologistas, a gente tem por filosofia chamar todos os envolvidos. A gente chama os 3 e depois a gente chega no cliente e fala, olha, tem um probleminha aqui, foi diagnosticado isso, e a sugestão é tratar dessa forma. O que foi feito ali, que depois virou a 8 mãos, quando a gente chamou o cliente para participar daquela reunião, que foi muito proveitosa. Por mais que seja traumática, quando você faz embasado numa boa técnica, e numa boa experiência ali da obra em si, o cliente aceita, e mais do que aceita, porque o aceitar é muito complicado. O aceitar, você acaba aceitando. Quando você não tem opção, você aceita. Mas ele entende. Então, o entender a necessidade real de fazer aquele reforço, ele é muito importante no processo. Isso foi assim, eu falei conversei muito com a Bruna sobre isso. Eu falei, olha, a gente não vai admitir mais ter reboco, vou tirar... A gente vai ter que mudar, porque não tem dinheiro, não vai fazer. Tanto é que as visitas de estrutura, eu tô fazendo. Eu olho e falo, não, vai remover o reboco? Não vai, então não vou fazer. Aquele pilar da frente, que ele era para ser um tratamento tixotrópico de 40 centímetros. Foi tão insano. Aí ele só tinha aquilo, ótimo. Vamos remover o reboco. Era um pilar de 20 por 20 que tinha uma fissura no eixo do 20 por 20. Que não dava para ver. Que não dava para ver. Ela não aparecia ali. Só quando removeu o reboco. Aí já acendeu aquela luzinha amarela. Aí ele tirou um pedacinho da viga. Aí entrou a viga. Eu falei, olha, já removemos o reboco, eu não fiquei feliz. Eu vi que tinha uma fissura horizontal entre a alvenaria e a viga, que já era da umidade do banheiro, que a Priscila tinha até colocado no laudo, que aquele banheiro ficou vazando anos e anos. A gente teve que refazer a viga inteira, o fundo de viga já estava todo oxidado. Foram 5 metros de fundo de viga, que ela já tinha até previsto que teria que ser refeito. E aí, quando eu tirei o reboco, eu vi essa fissura, eu falei, olha, já não é pontual. Chamei o calculista, comuniquei a Priscila, falei, olha, aqui vai ser envelopamento. Aí tirei o reboco, já estava
combinado o envelopamento, assim, entre eu, a Priscila e o calculista, o Giovanni Cremonese. Eu virei para meus funcionários, peraí, eu não estou feliz. Tira o reboco da viga de fora a fora. Aí tiramos o reboco da viga. Na ancoragem da viga no pilar, nas duas faces do pilar, tinha uma fissura, não a 45, retinha nos dois, de 3 milímetros cada uma. A viga já tinha descolado. Em termos de argamassa cimentícia, já não tinha união, estava só pela ferragem. Nossa. Aí já mudamos novamente a abordagem. Então, o que ficou aquele reforço? Ficou um envelopamento de pilar pela fissura que existia no meio. Então, um pilar de 20 por 20 eu não poderia abrir com uma fissura no eixo e tirar ali metade dele, porque eu jogaria aquela estrutura praticamente no chão, condenaria ela. Então, o envelopamento. Foi feito injeção de resina epox nas fissuras e foi feito 2 consoles muito parecidos com os consoles de pré-moldado para os 2 lados. Para apoiar as vigas. Para apoiar as vigas. Então, a gente fez 3 sistemas diferentes para dar um tratamento numa peça que, se você olhasse, você fala, não, é só ir ali tratar pontual. Então, uma simples remoção de reboco. Por isso que eu venho sempre falando, gente, a remoção de reboco, ela é primordial, barata e básica de ser feito. Se você remover e ver que está muito sério, aí você vai estipulando novos ensaios. Mas você vê, com uma coisa básica, de baixo custo, que é uma remoção de reboco, virou de um reparo pontual com um trabalho muito técnico, com 3 metodologias diferentes. Mas, pelo que eu tô percebendo, também vai muito do feeling de quem tá ali executando. Porque se você não tivesse esse insight de falar, vamos abrir mais um pouco, você não ia identificar isso. Né? Entendi. E isso é básico. A gente que está executando, eu falo que eu sou um geriatra. Quando você está com a geriatria, chega aquele idoso, você puxa a língua, você abre o olho, você tem que ter esse carinho. Sim. Entendeu? Você não pode, você tem que ter amor pelo que você faz. Quando você faz por dinheiro, não, vai. E outra coisa que é muito importante, as empresas, não só de recuperação, mas as empresas em geral, o engenheiro está tendo uma função mais de gestor e administrador do que engenheiro. Então, você vai desde uma obra nova à obra de recuperação, o engenheiro está no escritório, ele está numa planilha, ele está controlando o custo, ele está fazendo planejamento, mas ele não está ali na obra. Então, a gente tem perdido muito isso, e a Torrent não. Toda obra pode ser uma obra pequena, lá, né? residencial ou industrial, ou tá eu ou meu primo, que é meu sócio. Então, a gente sempre tem um técnico em obra, porque isso é primordial. A maioria das empresas, mas a gente não tem custo para isso, então a gente deixa na mão do encarregado. Olha, não é a nossa filosofia. Por quê? Porque esse olhar diferenciado é que vai conseguir chegar nessas conclusões e nessas identificações mais precisas. Assim, foi uma lição aprendida. Eu carrego isso triste, tá? Eu tinha acabado com a menina, eu falava só assim, oh meu Deus do céu, não tô acreditando nessa estrutura, enfim. Caminhando para os últimos blocos, Bruno, tem mais alguma pergunta? Não, você falou do seu primo, né? No começo você falou que ele nunca tinha trabalhado na área, agora você finalizou falando que ele vai nas obras. Ele teve que aprender, né? No meio do caminho ele teve que seguir na área de recuperação. O Sérgio é um autodidata, assim, desde pequeno ele era aquele cara assim, que se não soubesse, ele ia para um livro, ia para a internet. Ele é tímido, ele é mais fechado. Mas é um cara que tem uma aprendizagem muito rápida. Eu falo que esse tino não é a faculdade, não é a escola. Vem da pessoa. A pessoa, quando tem esse brilho, esse start para fazer as coisas acontecer, tem uma facilidade muito maior. Então, ele se esforça muito, mas o muito que ele se esforça é muito menos do que a maioria hoje precisa para chegar no nível que ele está. Então, isso me dá um suporte muito legal. Muito bom. É isso, assim. Eu gostaria de uma... Quem já foi na obra com o Ítalo, se vocês não forem, pede para poder fazer uma visita na obra dele, é muito boa, gente, muito bom. Eu sempre vou, gravo um vídeo lá, já gravei aula com ele. Eu aprendi demais, você sabe muito de material, sabe muito. Então, quando eu tinha troca de material, eu falava assim, eu tô com material de um fabricante tal aqui, tô dando esse problema. A Priscila também deu aqui na minha obra. Então vou trocar o fabricante.
Então, essa troca é muito legal e eu acho que o nosso objetivo aqui é esse, né, Bruna? A gente trazer o pessoal de Minas, trazer o pessoal do Rio, de São Paulo, para conhecer as pessoas de engenharia. É uma... Como a gente pode falar? É um pouco abusada a gente querer alcançar muitas pessoas, né? Mas eu espero que o nosso podcast possa alcançar quem tem interesse na parte de engenharia. Eu fico muito feliz de você ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Você topa quase tudo que eu te chamo, né? Quase tudo. Fala, a Priscila convida, a gente está dentro, a gente topa. Eu acho muito bacana, eu agradeço muito a oportunidade, porque isso aqui vai ficar para os novos que estão vindo. Sim. Eles têm que ter esse brilho nos olhos para fazer acontecer. A gente não precisa no mercado de pessoas que façam por fazer, mas sim que façam por paixão, por orgulho e por amor do que está fazendo. Eu acho que a gente fazendo dessa forma, a engenharia vai fluir com uma leveza muito maior. E é isso que a Torrent traz. E a gente sempre trouxe para o cenário residencial aquela qualidade que normalmente você só vê no industrial. Para mim não tem diferença. É igual um paciente do SUS com um paciente particular. O médico que é médico, ele não mensura se você é do plano de saúde ou você é do SUS. Ele te atende com a mesma técnica e o mesmo carinho. E é isso que a Torrent traz para o mercado. Desde o nosso funcionário, nossos funcionários todos com treinamentos, todos os treinamentos, qualidade de EPI, mobilização. Pô, tem hora que eu vou fazer obras de R$10 mil. Obra assim, mal paga a mobilização. A minha mobilização de um canteiro de obra é como fosse de uma construtora que está fazendo um prédio de 20 pavimentos. Todo dentro das normas, todos bem... Porque não só para atender norma e lei, a gente dá uma qualidade para o trabalhador, para o funcionário. Gente, é condição sine qua non para você ter bom serviço. Não adianta você ter uma obra bonita e você não ter um local para ele almoçar, você não ter um marmiteiro, você não ter um banheiro de qualidade durante a obra. Então, quando o colaborador ele se sente prestigiado pela empresa, ele desenvolve um trabalho de maior qualidade. Então, isso eu trouxe da minha experiência com edificação para a área de recuperação e para a Torrent. Então, eu dou segurança para o condomínio de estar contratando uma empresa que amanhã não vai ter um acionamento da Justiça, um Ministério do Trabalho, um acidente em obra, porque eu tenho toda uma mobilização de qualidade e treinamento dos meus funcionários. Então, eu pego esse anseio do cliente, como eu dou qualidade para os meus trabalhadores. A maioria dos meus trabalhadores tem 5, 6 anos que estão com a gente. Então, se não é uma empresa legal, eles não ficam 5, 6, 7 anos na mesma empresa. Ainda mais construção civil, que você aumenta R$10, ele pede demissão, atravessa a rua e vai trabalhar com outro. Então, não só de salário. Lógico que o salário é primordial para o trabalhador e não só para ele, para todos, mas a qualidade no ambiente de serviço, ela é tão boa para ele quanto para o cliente. Sim, verdade. Para finalizar, aonde as pessoas podem te encontrar? A gente vai estar na boca dos projetistas. Hoje a nossa demanda, 80% vem de projetistas, eu acho isso muito legal, e o restante de boca a boca. Porque eu escutava muitos projetistas falando, a gente faz uns projetos malucos, a gente passa dias e dias projetando e não acha profissionais para realizar. Aí o cliente chega para o projetista, mas você me fez esse projeto aqui que eu não acho ninguém que topa fazer. Isso era muito comum, a gente escuta muito. Então a gente vai muito por indicação do projetista. Hoje, com o nosso know-how e tempo de estrada, a gente também tem um boca a boca que é muito forte. Mas você quer conhecer a Torrent, a gente tem nossas mídias, Instagram, Facebook e o site da Torrent. Então você consegue ter uma noção muito boa de como que a gente trabalha e a nossa filosofia de trabalho nas nossas mídias hoje. Perfeito. É isso. Quer falar mais alguma coisa? Queria te agradecer de novo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito bom. Então, volte mais vezes. Próximo episódio, quem vai ser os próximos episódios? Vai ser a próxima temporada ou vai ter episódios ainda nessa temporada, senhora Bruna? Próxima temporada, né? Próxima temporada? No Rio. O que vocês... No Rio? Cariocas? Contem aqui embaixo o que vocês querem saber de assunto, o que vocês querem ter de convidado. Cariocas agora, né? Eu tô devendo uma visita no Rio de Janeiro. Comente aqui embaixo que a gente vai preparar a nossa 3ª temporada de podcast. Até mais. Tchau, tchau.